E voltamos, olha só, o Plantão do Meteoro hoje ainda vai longe. Cientistas laureados com o Prêmio Nobel estão preocupados e revoltados com Javier Milei, hein? Em carta direcionada ao presidente da Argentina, os cientistas pedem que revertam-se os cortes orçamentários que colocaram a ciência do país à beira do precipício. Parece que não é só lá, hein? Esse é o assunto aqui no Plantão do Meteoro. E para falar sobre esses assuntos da ciência, eu sempre chamo aqui o meu galo, o Everton Trindade. Salve, o Everton! Fala, Vitor, beleza? Tudo certo? Como está aí no Ruvaranas? Ah, aqui tá quente, mano. Tá Parece quente, né, que esse malandro? negócio aí de aquecimento global e mudanças climáticas parece que é verdade. Vamos que E vamos. falando em o que os cientistas dizem, Hum. eu tava curioso para saber como é que tava essa situação da ciência lá na Argentina, né? Será que tava parecida com a do Brasil no governo Bolsonaro? Como é que o Milei tá lidando com essa situação? E durante as campanhas presidenciais, o Milei, ele já tinha dado indícios do que ele ia fazer com a ciência na Argentina, especificamente com o principal órgão de apoio ao desenvolvimento científico do país, que é o CONICET, que é o Conselho Nacional de Investigações Científicas e Tecnológicas da Argentina. O CONICET na Argentina, ele é parecido com o que é o CNPq aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem o CNPq, que financia pesquisas Uhum. científicas, e na Argentina, a gente tem o CONICET. E eu trouxe um trechinho de uma entrevista do Milei, do final do ano passado, durante as eleições, que ele falou o que ele ia fazer com o CONICET. Vamos lá, tá na tela. Nosotros el CONICET tal como existe hoy hay que cerrarlo. Como existe hoy hay que cerrarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a haber una secretaría, digamos, de estas características? Sí que la va a haber, pero se va a dedicar a ciencias duras. A ciencias duras. Ele falou ali, né, que então, tipo, existe esse órgão, ele não vai acabar, mas vai acabar o jeito que ele estava sendo usado. E aí ele diz que a ideia seria ir para ciências duras. O que ele quis dizer com isso, Ayrton? Tem essa ideia de divisão da ciência básica da ciência aplicada. A ciência básica seria, por exemplo, o cientista que estuda alguma proteína de uma célula específica que não tem uma aplicação na nossa sociedade imediata. Uhum. E a ciência aplicada seria, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina, de um medicamento, o desenvolvimento de alguma tecnologia que tenha essa aplicação, né? Por isso, ciência aplicada direta na sociedade. A extrema-direita, ela tem essa fixação de separar a ciência em ciência básica e aplicada e achar que só a aplicada que serve. Uhum. Esquecendo que se essa divisão existe mesmo, se é que ela existe, a ciência básica, a ciência aplicada não existe sem ciência a ciência aplicada não existe sem a ciência básica, né? Mas então tá aí o Milei falando que o CONICET, da maneira que existe hoje, seria fechado e que ele passaria a dar importância apenas para a ciência aplicada, para as ciências duras. Bom, o Milei não fechou o CONICET, pelo menos não ainda, mas ele está usando a mesma estratégia que o Bolsonaro utilizou aqui, que é meio que ir acabando com o órgão aos poucos, meio que de dentro para fora, Uhum. enfraquecendo o órgão financeiramente e tentando jogar a opinião pública contra os cientistas, falando que esses cientistas argentinos aí, eles são tudo vagabundo, eles não trabalham e ficam recebendo dinheiro, esses parasitas aí. Enfim, aquela mesma história Aquele que a gente papo, né? sempre ouve. E aí rolou um corte, um enorme corte no financiamento das pesquisas na Argentina, e aí rolou uma reportagem na revista Nature, Uau. a famosa revista científica Nature, sobre esses cortes do Milei na ciência da Argentina, né? Então eu trouxe alguns trechinhos aqui dessa reportagem. A manchete da reportagem é pesquisadores argentinos protestam porque o presidente argentino começou a desmantelar a ciência, começou a acabar com a ciência. E aí eu traduzi alguns trechinhos ali que ilustram como que ele está desmantelando. Então, o que aconteceu é que o Milei, ele manteve o mesmo orçamento do ano passado. Só que a inflação desse ano não é a mesma do ano passado. A inflação desse ano está muito maior que a do ano passado. Então, isso na prática significa que a ciência na Argentina hoje tem 50% menos recursos do que no ano passado. E aí o CONICET, que ele apoia quase 12 mil pesquisadores em cerca de 300 instituições na Argentina,
teve que diminuir o número de bolsas de pós-graduação, né? Teve que diminuir de 1.300 para 600. Outra maneira que o Milei encontrou de enfraquecer a ciência argentina tem a ver com a Agência Nacional para a Promoção de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, que é uma agência que ela direciona recursos estrangeiros para pesquisa dentro da Argentina. Então é recurso que, na verdade, ele nem vem da Argentina, ele vem de instituições e órgãos estrangeiros, mas precisa ter alguém lá para direcionar essa grana. Que lembra um pouco o que o Bolsonaro fez com o Fundo da Amazônia, não sei se você lembra. Tem aquela grana que vem dos países europeus, principalmente para o Fundo da Amazônia, e que o Bolsonaro parou de usar. Está acontecendo algo parecido lá na Argentina. E a gente precisa lembrar também que durante o governo Bolsonaro, a gente também teve várias cartas e reportagens na revista Nature, na revista Science, destacando como o Bolsonaro estava enfraquecendo a ciência no Brasil. E aí, isso acabou irritando cientistas não só argentinos, mas também de outros países, incluindo aqueles cientistas que ganharam o famigerado Prêmio Nobel, ou Nobel, né? A gente teve, então, vários ganhadores do Prêmio Nobel, vários laureados, que assinaram uma carta exigindo que o Milei não destrua a ciência na Argentina. Então eu trouxe aqui um tweet do Daniel Filmus, que ele é o ex-ministro de Ciência e Tecnologia e também ex-ministro da Educação da Argentina, em que ele traz, né, que 68 laureados com o Prêmio Nobel escrevem a Milei em defesa da ciência e tecnologia argentina. Pela primeira vez na história, principais laureados se reúnem para exigir que um presidente restabeleça as políticas da ciência e tecnologia, e eles ainda destacam a excelência da pesquisa científica argentina, né? Então a gente teve essa carta aí, assinado por 68 cientistas de destaque no universo da ciência. No fim das contas, a gente sabe... Desculpa, mas a gente sabe que desses 68, nenhum é brasileiro, né? Exatamente, porque o Brasil ainda não tem um prêmio. Estamos 0-0 na corrida do Nobel. Exatamente. Aí a gente tá perdendo na Argentina nesse quesito. Mas aí, Vitor, qual foi a resposta do Milei para essa carta? Vamos lá. Na verdade, ainda não teve uma resposta oficial do Milei, mas, né, seguindo ainda, né, o que principalmente o Bolsonaro fazia, ele deu indícios de sua resposta no Twitter. Então, também trouxe um tweet que um dos seguidores do Milei postou no Twitter, e ele disse que se com o fechamento do Telam eu tô tendo picos de êxtase, realmente não imagino o que vai provocar quando acabarem com o Noquicê. O que é esse Noquicê? É um joguinho de palavras que essa pessoa fez, porque na Argentina eles chamam aqueles funcionários, principalmente funcionários públicos que não trabalham, aqueles parasitas do serviço público, eles chamam de nhoque. E aí ele fez esse joguinho de nhoque com cone C, ficou Nhoquicê, né? Então ele disse que vai ficar muito feliz quando colocarem abaixo o Nhoquicê, e que essa realmente é a mãe de todas as batalhas, e aqui tem que entrar com a motosserra e expurgar com gosto, né? E a gente vê que quem curtiu esse tweet foi o presidente da Argentina, o Javier Milei. Nossa, imagina, o cara ficou feliz com ter fechado o Telam, que é uma agência de notícia estatal argentina que está em todos os municípios da Argentina, né? Tem 70 anos essa agência, cara. Como é que pode, né, ficar feliz com isso? Desculpe, mas me deixa perplexo. Sim, e que vai ficar mais feliz ainda se a ciência argentina for por água abaixo, né? E a gente, né, aqui no Brasil foi a mesma história do governo Bolsonaro tentando jogar a população contra os cientistas, falando que os cientistas não produzem nada, que não são importantes. A gente precisa lembrar, e os laureados do Prêmio Nobel lembraram disso na carta, que a Argentina tem 5 prêmios Nobel, né? E que hoje, se a gente sabe coisas sobre câncer e principalmente sobre diabetes, é por causa de pesquisadores argentinos, né? 2 desses laureados argentinos fizeram suas pesquisas com câncer e com diabetes, né? E então essa estratégia do Milei
lembra muito a estratégia do Bolsonaro. E se a gente for ver a estratégia do Bolsonaro, lembra muito a estratégia do Donald Trump. E essas coisas estão relacionadas porque esse é o modus operandi da extrema-direita. E essa notícia, Vitor, me lembrou do livro do Meteoro. Né? Para quem não sabe, o Meteoro tem um livro, Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. E nesse livro, eles têm uns trechinhos que ele fala por que a extrema-direita ela tem essa coisa de sempre atacar a ciência, de sempre atacar o conhecimento científico. Né? E eu trouxe ali um trechinho do livro. Você quer ler pra gente? Vamos lá, Victor? deixa eu só achar ele de novo aqui. Que ele acabou fechando, mas sei lá, o trabalho de Na minha tela aqui ele tá bem pequenininho. Deixa comigo. O trabalho de um ideólogo com influência política pode ser exponencialmente dificultado quando seus questionadores usam um método bem estruturado para apontar suas contradições. É necessário que se ataque o método, ainda que o ataque atinja coisas muito maiores do que os interesses em jogo. Questionar o método científico, portanto, as universidades, a escola, os professores, os livros, tudo isso serve ao propósito de estabelecer uma única fonte de informação e conhecimento, que convenientemente não é produzida por meios de argumentação ou comprovação, mas é questão de fé, tá vendo? É o modus operandi da extrema-direita, que né? aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil e agora a gente está vendo ao vivaço acontecendo na Argentina. Pois é, a gente deseja o melhor, né, para os hermanos aí, porque eles têm uma capacidade de mobilização muito grande. Eu creio que o governo Milei sempre vai acabar batendo no muro aí, porque eu confio nessa resiliência argentina, a esquerda argentina e o povo argentino como um todo, assim, me parecia muito sóbrio, né, até chegar nesse nível de crise, né, me parecia muito sóbrio. Teve amigos meus que falaram assim, cara, eu estive com um ex-hippie que votou no Milei e com senhorinhas de 80 anos que eram contra, sabe assim? Então, tipo assim, ficou tudo muito maluco, né? Mas, de qualquer forma, o que eu queria ressaltar nisso aí é a questão do Nobel. Né? A gente acabou caindo na onda, né, de ir mais pro esporte e a gente dá um super valor aí pro nosso pentacampeonato, né, de futebol, né? A Argentina agora é tri, mas dá pra gente ter, né? É justo a gente falar que quando a Argentina for pentacampeã do mundo, já vai ter futebol na Lua, né, irmão? Vai ter futebol em Marte já, quando a gente for pentacampeão de futebol. Mas os caras são penta do Nobel e nós não temos nenhum. Então, quem sabe, acho que a ciência brasileira também tá precisando, né, de um apoio a mais e desse fortalecimento aí. Eu gostaria muito de ver especialistas internacionais promovendo aí a ciência brasileira com esse tipo de garbo, né? Com esse tipo de quilate, né? Falando quão importante é o trabalho da ciência brasileira aí no mundo. Não, e lembrando que a ciência brasileira, ela é ciência de ponta em várias áreas, a gente é referência em muita coisa no mundo, vocês não têm noção de quanta coisa pesquisadores brasileiros são referências no mundo sobre um assunto, e fica realmente aquela questão, né? Se a gente já é referência em vários assuntos com pouca grana, imagina se a gente tivesse muitos recursos. Tá aí, fica esse questionamento e o nosso pedido, né? Quem sabe a gente possa vir a falar sobre isso novamente, né, Everton? Não, Everton, enfim, a ciência brasileira e sua capacidade, né? Aumentar essa sua capacidade, entender que o Brasil é também um expoente, né, científico, isso a gente já sabia, mas quem sabe esse tipo de reconhecimento também ajude. Quem sabe seja uma hora do governo federal estar atrás de buscar o primeiro Nobel pro Brasil, não? Quem sabe não sabe, para o Everton Trindade. Tamo junto, fechamos aqui mais um Plantão do Meteoro. Dentro de instantes a gente volta com o nosso último corte de hoje. Então não sai daí, tô dando uma olhada aqui nos comentários, hein? Tô gostando, hein, moçada? Esse papo do Jorge Amaro tá indo longe e a gente vai seguir aqui no Plantão.